momento que tinha aí pela frente, né? Não fez aquelas refeições como normalmente está programada. Agora é hora de recuperar a energia, né? Porque o corpo reclama. A gente convidou a Carolina Broto de Azevedo, otorrinolaringologista, para falar um pouquinho mais com a gente, trazer orientações para melhorar a nossa imunidade. Seja bem-vinda, Carolina. Oi, Sandra. Boa tarde. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, como é que a gente consegue saber se a imunidade está boa ou não? Sandra, você abordou aí nessa introduçãozinha os 3 pilares importantes da imunidade: sono de qualidade, alimentação e atividade física regular, né? Como que a gente vai saber se está tudo bem? Existem exames que a gente consegue colher de sangue, que conseguem dar pistas aí para a gente, né? Então, se as vitaminas estão boas, se os minerais estão bons, né? Alguns exames inflamatórios, isso vai mostrar para a gente como o nosso corpo está funcionando. Sim, e aí ele dá algum sinal, então, de que algo não vai bem. Tem esses sintomas, Exatamente. digamos assim, do nosso corpo. Os exames são uma pista que nos mostram, né, como anda o sono, alimentação, atividade física e também, né, o cansaço, aquele mal-estar, aquela preguiça excessiva, né, isso tudo é um indicativo de que o nosso corpo está cansado, está fatigado, então está precisando aí de repor algumas energias, né. Então esses fatores acabam interferindo na imunidade e interferem no nosso sistema também de defesa. Sim, com certeza, né? Agora é hora de recuperar o sono, de voltar a uma alimentação de qualidade, né? Fazer atividade física irregular para que o nosso corpo consiga reagir de maneira adequada às diversas infecções que a gente vai se deparando aí ao longo da nossa jornada, né? Hoje, né, na quarta-feira de cinzas, começa a quaresma, aí tem aquelas promessas, né? O ano só está começando e quer recuperar tudo o que deixou aí de negativo para trás. Tem também os jejuns, as penitências, né, que muitas pessoas aproveitam para fazer no período da quaresma. Isso, de alguma forma, ajuda na recuperação da imunidade? Tudo feito com equilíbrio, né, gente? Não adianta de uma hora para outra querer exagerar e fazer aí dieta maluca, né? Ficar sem algumas coisas, porque também o nosso corpo ele funciona de uma forma equilibrada, né? Então, os exageros precisam ser olhados com cuidado, precisa ser feito de uma forma muito individualizada, com profissionais que saibam o que está fazendo, né? Não adianta cada um da sua cabeça querer tirar aí uma dieta maluca para melhorar, né? Então, sempre muita atenção a isso, procurar os profissionais que são habilitados, né? Para que tudo isso esteja de maneira equilibrada e o nosso sistema imunológico consiga, então, reagir da melhor maneira possível, né? Imagina... E uma vez que se esteve exposto aí a diversas coisas no carnaval, né? A gente tem sempre que lembrar de diversas infecções que aumentam nessa época do ano. Então, é uma coisa que as pessoas precisam estar atentas, né? Dor de cabeça, dor de garganta, nariz entupido. Então, tudo isso precisa ser olhado com um pouquinho de cuidado, porque nem tudo é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, esses maus comportamentos, se é que a gente pode dizer assim, durante esse período de festa, de carnaval, eles nem sempre têm um efeito imediato, né? Os maus hábitos mesmo, a longo prazo, é que costumam trazer para a gente um cenário mais preocupante com a saúde. Sim, com certeza. Uma pessoa que tem uma vida muito regular e eventualmente no carnaval deu uma escorregadinha, provavelmente não é essa pessoa que vai sentir mais o efeito ali da imunidade, né? Quem se cuida normalmente tem o organismo mais forte. Agora, se a pessoa já não vem se cuidando e ainda no carnaval vai lá e põe o pé na jaca, aí provavelmente vai ter sintoma, né? Lembrando que algumas doenças infecciosas, elas têm uma manifestação tardia, né? Então, o carnaval está terminando agora, quarta-feira de cinzas, mas tem algumas doenças que vão aparecer daqui 15, 20 dias, né? E às vezes a pessoa esquece que passou lá pelo período do carnaval, né? Então precisa sempre estar um pouco atento a isso. Até para não confundir também os sintomas, né? De infecção, inflamações, o quanto é só um mal-estar do momento ou se tem alguma complicação maior.
Exatamente, precisa ficar atento. É uma época que a gente está vendo muita dengue também, né? Então, não confundir os sintomas, né, de infecções aí que possam ter vindo do carnaval, de repente, com uma dengue. Então, sempre está procurando bons especialistas para guiar, né, no diagnóstico, no tratamento adequado. Uhum. Eu já deparei com algumas pessoas relatando uma dor de garganta, um desconforto respiratório. As infecções respiratórias, elas são mais comuns depois, realmente de uma atividade mais intensa ou exposta em ambientes abertos, entre sol e chuva. Nessa época do ano é muito comum aumentar o número de infecções, a gente até espera ter um aumento novamente aí da Covid agora pós-carnaval, isso já é esperado, porque as pessoas se expõem mais à contaminação de saliva, aglomerações, né, as pessoas que trocam aí as salivas, né, então é uma época esperada de se aumentar sim, não só pelo fato da exposição, mas também pela queda da imunidade geral, pelo que você já comentou, né? O sono fica ruim, a alimentação fica ruim, então tudo isso favorece mesmo o crescimento dessas infecções. Uhum. Então é o que a gente está esperando para essa próxima semana aí. E aí o ouvinte pergunta, a garganta é realmente a parte mais frágil aí do corpo? Segundo ele aqui, vive com dor de garganta. E não é que ela seja mais frágil, né? Mas ela é uma porta de entrada do nosso organismo, né? Então ela está ali no front, né? Ela vai ter células de defesa, mas às vezes essas células de defesa no local já conseguem segurar, né? E produzir anticorpos e células ali defensoras. Então, às vezes ela é mais sintomática por conta de ser ali a nossa porta de entrada, e não pelo fato dela ser mais frágil, né? Mas é por onde entram os vírus, as bactérias, enfim, as infecções de maneira geral, né? Uhum. E aí também não negligenciar, porque às vezes acha que é uma dorzinha que vai passar ou vai fazer uma automedicação, sempre há um risco aí. Melhor seria uma orientação médica mesmo, né? Exatamente, Sandra, isso é essencial, sabe? A gente fala aí de infecções virais, todo mundo fala, é só uma virose, né? Pode ser só uma virose, como é a maioria das gripes, né, dos resfriados? Sim, mas existem infecções graves relacionadas à dor de garganta, ainda mais nessa época de carnaval, que infelizmente a gente tem uma certa promiscuidade aumentada, então infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia, elas podem se manifestar com lesões orais, com faringites, com amidalites, então nem tudo é a mesma coisa, né? Os especialistas precisam ser consultados e precisa, se você tem algum sintoma, realmente ir olhar o que está acontecendo. Uhum. Você citou aí as ites, né? Também tem a sinusite, quem tem está mais suscetível, né, a ter as infecções respiratórias, principalmente, às vezes já faz aquele kit, né, o soro fisiológico ali deixando de lado para ser um socorro imediato. Às vezes funciona, mas nem sempre é só isso, né? Para quem tem esses quadros de infecções respiratórias, as rinites, as sinusites, assim, o soro fisiológico ele é essencial, né? Eu digo para os meus pacientes que ele é mais importante do que o antibiótico. Então, se você tem problema respiratório, introduza a lavagem nasal na sua rotina que você vai conseguir controlar a maioria dos quadros. Agora, não é sempre que ele vai resolver o problema, né? Às vezes a gente vai precisar entrar com outros tratamentos em casos mais graves, mais prolongados, né? Uhum. Então, nem sempre só ele vai ser suficiente. Carolina Broto de Azevedo, otorrinolaringologista, falando aos ouvintes da CBN, trazendo dicas também para melhorar a imunidade mesmo